Bom, esse é o vídeo principal da quarta semana do Campeonato Cognitivo do Clube do Nepô para difusão, disseminação e implantação da governança digital. Nós discutimos, para fazer uma revisão, nós discutimos na primeira semana e na segunda semana questões filosóficas que preparam, né, a cabeça das pessoas, né, para se abrir para ideias muito diferentes. E a gente faz nesse inteirinho a discussão sobre as mudanças que a gente está passando de modelo mental. E a gente entrou então na parte, isso é a parte, vamos supor, mais filosófica. E aí a gente entra na questão, na parte mais teórica. E na ponta de cima tem os questionamentos filosóficos sobre o ser humano, que foi o que a gente discutiu na semana passada sobre a tecnoespécie. Agora a gente vai entrar na discussão sobre o conceito de governança da espécie, né? Então, o que isso aí significa? Significa o seguinte: a gente pode falar de governança da espécie, né? E que seria a passagem da governança da espécie que a gente está passando, uma governança da espécie analógica, para uma governança da espécie digital. Então tem uma discussão aí interessante, que é a seguinte: primeira questão e eu acho que isso aí é a base para a gente poder pensar a questão da governança. Todos os animais, e o ser humano também é um animal, todos os animais eles têm o problema básico de sobrevivência, que é se manter vivo, né? E isso gera uma demanda diária, necessidades diárias de você. Para se manter vivo, você tem que se alimentar, beber água, líquidos, para poder sobreviver. Então essa discussão sobre a espécie, essa demanda do ser humano, ele se unifica com todos os outros animais, com todos os outros seres vivos. É o que nos torna todo mundo mais ou menos dentro do mesmo barco. Todo mundo está na briga da sobrevivência. Obviamente que existe a forma que as outras espécies resolvem esse problema e a forma que o ser humano resolve esse problema é diferente, tem a sua complexidade diferente, mas é basicamente o mesmo problema, né? Isso a gente não pode esquecer, e isso a gente não pode deixar nunca de colocar na equação quando a gente vai falar da sociedade humana. Isso é a base, né? E aí alguns projetos, né, de visão sobre o ser humano e sobre a sociedade, as pessoas às vezes esquecem que essa demanda diária é uma coisa que está aí e que não pode nunca ser esquecida. Bom, então o que a gente vai dizer? Então, para que as espécies sociais, e aí você vai eliminar algumas espécies que não são sociais, são individuais, né, que vivem sozinhas, por exemplo, me lembra a águia, por exemplo, né? A águia, ela não caça em banda, ela tem uma coisa pessoal, né? É uma coisa mais individualizada. Ela pode ter uma relação de bando diferente, por exemplo, dos morcegos que vivem em bando, ou dos golfinhos, né? Então, quer dizer, existem espécies mais sociais e espécies menos sociais. Umas se viram sozinhas e as outras têm o grupo para poder administrar. Então a gente está falando das espécies sociais. Essas espécies sociais, elas estabelecem e elas criam uma governança, né? Essa governança, o que a gente vai chamar de governança? A gente vai chamar a forma que a espécie toma a decisão para sobreviver, né? Então se estabelece um critério de governança das espécies para que elas possam sobreviver, né? Então
conforme você tem a espécie, você tem um modelo de governança. E esse modelo de governança é um modelo de governança que define, né, uma pessoa, um membro, né, da espécie, né, ou um conjunto de membros da espécie, que num determinado momento toma determinadas decisões. Se está na hora de migrar, se está na hora de fugir, para onde que vai, como é que vai fazer, como é que não vai, né? Então existe aí algum modelo específico de governança. E aí você vai chegar lá numa determinada espécie de elefante, por exemplo, você vai ver um modelo de governança mais hierarquizado, né, com algumas lideranças. A mesma coisa o bando de leões, o bando de lobos, né? Você tem lá uma liderança. Essa liderança ela se estabelece a partir de um determinado critério em que você escolhe aquele líder para ajudar na sobrevivência daquela espécie. Então a gente tem isso no geral, né? E tem isso de alguma forma também na sociedade humana. Foi essa aí que começa a ser a nossa adaptação biológica para a sociedade. Para a gente dizer o seguinte, que dá para fazer essa adaptação porque a gente tem modelos de governança na sociedade. Então o que a gente vai analisar? A gente vai analisar que existe aí um triângulo que faz uma relação entre o tamanho da espécie, o modelo de comunicação e o modelo de governança. Existe uma relação entre essas três coisas para a gente poder entender a chegada da governança digital e para a gente entender por que as coisas estão mudando. Então, como é que a gente vai perceber isso? A gente vai perceber que quando a gente coloca e compara vários animais um do lado do outro, grupos de animais um do lado do outro, a gente vai percebendo que o modelo de governança que você tem, ele cria uma limitação de tamanho da espécie. Então há uma adaptação da governança ao número maior possível que aquela espécie pode ter em termos de membros. Por quê? Aquele líder alfa que tem, sei lá, numa alcateia de lobos, eles têm lá um número X. Eu não sou biólogo, se você começar a me perguntar em detalhes, eu não vou saber. Eu estou trabalhando isso do ponto de vista filosófico, né? Então o que você vai fazer? Você vai ter lá um número X de número de membros, tanto que você não vê, né, em nenhum lugar um número de lobos como se fosse um bando de zebra ou de gnus, lá, sei lá, milhares, né? Geralmente são pequenos grupos, porque eles conseguem se administrar, mais ou menos as hienas, os leões. Então o que acontece? Ali eles definem alguns modelos de liderança, né, a partir de determinados critérios que eles acham os mais relevantes, e esse modelo vai funcionar para que se possa se manter o grupo com uma certa estabilidade, né? Então você tem ali aquele modelo de governança. E aí você, a partir dali, tem um modelo de comunicação que eles se entendem, de alguma forma, na hora que se vai tomar as decisões, né? E a partir daí, você tem uma limitação que você vai estabelecer. Num determinado momento, se começar a crescer muito o bando, ele se divide. Ou eles comem os animais pequenos, ou eles matam, porque chega uma determinada hora que não vai poder passar de determinado tamanho, porque senão o bando todo começa a passar fome. Então a gente vai estabelecer que os animais, de maneira geral, têm uma relação entre governança, comunicação, né, e modelo, tamanho da espécie. Então beleza, então isso daí tá, mas aí a gente pode usar isso para o ser humano, porque o ser humano, não sei o que, então, do ponto de vista animal, a gente tem alguma similaridade com isso. Não estou dizendo que é igual, é similar. O que acontece com o ser humano? Que é uma espécie abusada porque ela não trabalha com as limitações biológicas, ela rompe as limitações biológicas. E como é que a gente viu isso
na semana passada. Como é que a gente rompe com as limitações biológicas? A gente vai inventando tecnologias, porque a gente é uma tecnoespécie. Então, o ser humano dá um salto de 1 bilhão em 1800 para 7 bilhões de pessoas em 2014. Por quê? Porque a gente foi construindo uma nova tecnoecologia com uma série de ferramentas que permitiu crescer e sustentar essas pessoas. Mal e porcamente está aí, o pessoal está aí, come todo dia. Você pode dizer que tem gente que come quase nada e tem gente que come quase tudo, mas de qualquer maneira está aí, né? A espécie está aí. E a gente não teria esse número de pessoas se a gente não tivesse caminhado e evoluído nas tecnologias, né? E na potencialização do cérebro. Então o que é que a gente vai aplicar? Como é que a gente vai aplicar esse triângulo no caso do ser humano? O que é que acontece? A gente vai fazer uma coisa que a gente não faz nas outras espécies, mas que a gente vai ter que fazer na espécie humana. Esse triângulo que a gente tem, ele não é um triângulo fixo, porque é diferente das outras espécies, que é um triângulo fixo, né, que tem uma limitação, né, em termos de tamanho da espécie e de modelo de comunicação e modelo de governança. A gente não pode aplicar isso para o ser humano, porque a gente vai incorrer num erro. Então, o que é que a gente vai ver? A gente vai ver que quando a gente tem, e aí vai, se a gente imaginar um triângulo, na base do triângulo, nós temos o tamanho da população, a demografia. A demografia, para qualquer espécie animal, inclusive a nossa, ela é a base de tudo, né? Por quê? Porque é na demografia que você vai ver o nível de complexidade que aquela espécie vai trabalhar. Quanto mais gente tiver, mais complexidade você vai gerar para dentro do triângulo. Então, quando você aumenta, né, um churrasco de 50 para 500 pessoas, você vai criar um churrasco com muito mais complexidade. Então, você vai trabalhar com um churrasco complexo e o outro para 50 pessoas, um churrasco mais simples. E aí você vai para fazer um churrasco de 500 pessoas, para dar tudo e não faltar nada, e também não sobrar nada, você vai ter que fazer aí uma engenharia mais sofisticada. Já vai meter um computador ali, uma planilha, já com a experiência de quem faz churrasco sempre, para poder ver o que você vai comprar e como vai comprar. E aí depois também começam os nichos, né? O cara que não come, só come carne de frango, o outro que só toma Coca-Cola Light. E aí começam os nichos, que a complexidade traz nicho, né? Você aumenta os nichos. A demografia traz nichos, aí fica mais complexo. É complexidade, quantidade e qualidade. Bom, diante disso, quando você aumenta essa complexidade, o que acontece? Você começa a fazer uma pressão para dentro do triângulo e o triângulo começa a querer se expandir. Ele começa a ficar pequeno. E aí ele começa a querer expandir para os outros dois lados. Qual é o lado? Do lado esquerdo, a comunicação, e do lado direito, a governança. Então o que vai acontecer? No momento que você começa a aumentar a demografia, você joga uma pressão para dentro do triângulo para você criar um sistema mais sofisticado de comunicação e, por sua vez, de tecnologias cognitivas e, por sua vez, né, de um cérebro mais potencial, com uma plástica cerebral mais sofisticada, um modelo mental mais sofisticado e organizações mais sofisticadas, e uma governança diferenciada, né? Uma governança que seja mais sofisticada dentro desse novo ambiente cognitivo que você está criando em função da complexidade lá embaixo. Então me parece muito óbvio e muito de compreender que aumentos da população levam a gente a pressões para você resolver problemas que antes você tinha e podia resolver de uma outra maneira. E aí você joga toda uma pressão para dentro do triângulo. Isso é uma característica específica da nossa espécie. Nenhuma outra espécie animal cresce da maneira que a gente cresceu. Por quê? Porque ela tem se ela crescer do jeito que a gente cresceu, ela vai esbarrar na comunicação e na governança. Como elas não têm capacidade de reinventar a governança
e elas não têm a capacidade de reinventar a comunicação, vai começar a gente a passar fome, e aí eles não vão superar. Então simplesmente eles não crescem em termos de tamanho, né? Eles não crescem em termos de tamanho, eles ficam ali num determinado tamanho. Tudo bem, pode ser que às vezes você veja assim, sumiram os lobos não sei aonde e aumentaram as zebras não sei do que. É verdade, né? Você tem esses aumentos desse tipo de coisa, né? Mas aí você também começa a eliminar o inimigo principal, porque aí você vai começar a se espalhar. E aí se você também não tiver comida, você vai começar a ter problema. Então você tem uma relação aí, que é uma relação, na minha opinião, simples de entender, que é esse tripé aí, esse triângulo. Então, quando a gente vai falar que a gente está entrando numa nova governança da sociedade, a gente está dizendo que quando a gente aumentou a população, a gente criou uma latência na sociedade, né, por um modelo mais sofisticado, um modelo cognitivo mais sofisticado e um modelo das organizações mais sofisticado, né? Aí você fala, mas por que isso agora está acontecendo? Isso aí já vem de algum tempo, que é desde 1800 e tal. Porque a gente não tinha tecnologias cognitivas que permitiam a gente poder entrar no processo da revolução cognitiva. Então a gente foi esgarçando ao máximo, a gente está chegando aqui perto do aeroporto, vai ter o barulho do helicóptero. A gente foi esgarçando ao máximo o modelo anterior, foi fazendo com que a gente podia, né? Foi inventando o que podia, mas sempre numa coisa assim, meio barro, meio tijolo, sempre fazendo remendo. E agora com o novo potencial, primeiro do computador, que já ajudou muito, não existiria uma série de coisas. Eu vou dar uma paradinha só, passar esse helicóptero. Então, a gente era dependente do computador, beleza. E agora com a internet a gente começou a ter um potencial de fazer coisas que o computador sozinho, isolado, não permitia. Então, a partir daí, a gente entra num ciclo de mudança de governança na sociedade. A gente está trabalhando numa governança que é baseada no modelo mental analógico e começando a construir uma governança que está indo para o modelo digital. E isso aí é o que a gente tem como ajuste. E isso vai permitir que a gente consiga lidar com os problemas complexos que os 7 bilhões de pessoas têm e que estão provocando. Só que de uma maneira mais sustentável, porque no modelo anterior, o que a gente fez? Conforme os 7 bilhões foram crescendo, a gente foi concentrando a informação, foi concentrando a inovação, foi concentrando o capital, foi concentrando o poder para poder administrar os 7 bilhões, é uma coisa natural. Você foi criando um modelo, você foi voltando para a Idade Média, de certa forma. Você foi voltando para o modelo mais monárquico para poder administrar esse aumento da população. E como é que você fez isso? Você passou a controlar fortemente a informação. Esse controle da informação foi permitindo que você pudesse gerenciar essa crise aí, principalmente no século XX, mas obviamente com preço altíssimo, com aumento da taxa de sofrimento altíssimo, com a redução da diversidade e com o estímulo de formação de um grupo muito pequeno, muito fechado, né, voltado só para os seus próprios interesses. Então a gente começa a quebrar esse ciclo através de um novo modelo de governança. E aí faz sentido falar da governança da espécie, porque a gente pode falar da governança da espécie no seguinte sentido. Aí o cara vai dizer, mas poxa, mas e na época que a gente não tinha, as civilizações estavam separadas e tal, né? Tudo bem, existiam governanças da espécie mais ou menos sofisticadas que iam definindo a capacidade que cada civilização tinha de crescer. E elas estavam isoladas. Então eram modelos de governança da espécie que tinham uma certa similaridade no uso dos ambientes cognitivos, mas estavam separados, né? Com a globalização, a partir das navegações, principalmente, que você foi unificando o mundo, né? Tendo o epicentro ali
a governança escrita, a gente começou a unificar as governanças todas. Isso não significa que você, no mundo atual, tem um só modelo de governança, eles são paralelos. Você ainda tem países que algumas tribos estão trabalhando na governança totalmente oral, tem outros que estão trabalhando na governança oral eletrônica, com forte entrada da televisão e do rádio, tem outros que já estão trabalhando mais na governança escrita e outros na digital, e a gente está começando a iniciar o processo de trabalhar na governança digital em rede, né? Que é a nova governança digital emergente. Então, quando a gente vai falar dessa governança digital, a gente no fundo está falando que a gente vai fazer um ajuste entre o tamanho da população, o ambiente cognitivo e a governança que a gente vai trabalhar. E aí, para fechar, vem a discussão das formigas. Então, qual é o modelo que a gente está trabalhando? O modelo que a gente está trabalhando, e aí olhando de novo, comparando com os outros animais, a gente vai observar aqui como é que os animais resolveram problemas de superpopulação. Eles criaram modelos, né, comparando as espécies. A gente vai comparar aqui, o ser humano ele tinha um modelo mais parecido com os bandos. Tinha um líder alfa e a comunicação era toda baseada naquela comunicação mais dos sons, né? Então, os bichos produzem determinados sons e aquele ali vai dar uma referência. Claro que em algumas situações eles também marcam o território fazendo xixi e aquilo ali vai deixando um rastro. Mas esse rastro não é uma coisa importante, mas não é a única coisa estruturante da espécie. É um uso assim preliminar dos rastros, porque a onça, o leão, ele vai fazendo xixi, os próprios cachorros fazem isso também, né? Que vão deixando alguns rastros que são uma espécie assim de secretária eletrônica dos bichos, né? Olha, quem manda aqui na parada aqui sou eu, né? E o cara sente o cheiro, já identifica. Então o que acontece? A passagem que existe de um tamanho da espécie para outro é quando a gente começa a sair da possibilidade da troca presencial dos sons, que tem uma limitação, e a gente começa a ampliar a possibilidade dos rastros, né? Quanto mais a espécie vai aumentando, o que a gente vai observar, por exemplo, nas formigas? Elas foram resolvendo o problema delas como? Elas foram criando um sistema sofisticado de rastros, porque aí você consegue eliminar o líder alfa. Então esses rastros que você vai deixando quando você encontra comida, ela tem ali uma encruzilhada, encruzilhada A e encruzilhada B. A primeira formiga foi até o final da encruzilhada, lá no final, e viu que tinha comida. Aí ela volta deixando um rastro, dizendo encruzilhada A, positivo. Ela deixa um cheiro positivo. E a outra foi na encruzilhada B, não tem nada. E ela vai voltar e dizer encruzilhada B, negativa, né? Então as formigas que vão passando por ali na encruzilhada, elas vão todas indo para a encruzilhada A. E para a encruzilhada B elas não vão. Então não foi um gerente que ficou ali na encruzilhada apontando os caminhos. Foi o cheiro. Foi o cheiro que definiu como é que as coisas funcionariam. E a partir dali, entrava e definia que ia para A ou ia para B. Então esse modelo de rastros é a possibilidade que as superpopulações dos animais adotou como modelos de comunicação para a gente poder resolver o problema, né, das decisões. Então a formiga, por exemplo, meus alunos, mas ela tem uma rainha, tá? Ela tem uma rainha, mas o papel da rainha é o de gerenciador da plataforma. A rainha não vai definir aonde tem comida, ela não diz nada, ela não é um elefante que vai caminhar de uma determinada direção e todo mundo está olhando para o elefante. Ela vai simplesmente criar um modelo complexo em que elas vão se entendendo por elas mesmas. E cada uma, ao mesmo tempo que ela é líder, no momento que ela encontra comida, ela é liderada no momento que alguém encontra e diz para ela.
E aí, se você for ver toda a passagem que a gente está tendo da governança atual, analógica, para digital, em rede, é a adoção do modelo dos rastros, que você vai clicando, você vai dando as estrelinhas, você vai comprando. Ontem eu comprei um DVD no Mercado Livre, e aí eu fui ver qual era o karma desse cara. O que os outros usuários acharam dele. Isso aí é formiga, 100%. Então a gente está indo, a nova governança digital é um trabalho que a gente vai começar a construir, né, artificialmente, como a gente viu na Tecnoespécie, um ambiente cognitivo fortemente baseado nos rastros. Como é artificial, isso não acontece naturalmente, tudo a gente vai construir. E aí são os algoritmos que vão gerenciar essas plataformas, que vão gerenciar esses rastros, para esses rastros dar um significado. Então a gente está saindo de uma governança analógica, baseado fortemente no modelo de liderança, né, de escritas, que a escrita é um rastro também, mas com a possibilidade de tomada de decisão muito menor e de oralidade muito menor, porque é localizada, para um modelo à distância de tomada de decisão, que a gente chama lá de colaboração de massa. Então a governança digital é a introdução na sociedade do modelo de comunicação, né, das megalópolis, das formigas, das abelhas, dos insetos, que usam uma comunicação muito mais sofisticada e uma governança muito mais sofisticada. Por isso que as pessoas foram para a rua dizendo que não queriam liderança. As pessoas, quando foram para a rua, elas estavam defendendo o formigueiro em 2013. A gente quer um modelo mais próximo das formigas, todo mundo ali dizendo isso. E aí, para acabar, as pessoas falam assim: você quer transformar o ser humano em formiga? Não, não é isso. Quem transformou o ser humano em formiga, ou que obrigou a gente a ser mais formiga, foi o crescimento populacional, né? A gente está lidando com problemas de megalópolis que estão aí. Nós somos formigas. Nós somos muito próximos das formigas. Hoje nós somos formigueiros. Então isso está dado, é um fato. Não dá para discutir isso, porque diferente das outras espécies, a gente não vai sair matando gente, né? Então isso é um dado concreto. O que a gente vai fazer agora, e o papel do agente de mudança, é o quê? É aceitar isso como uma realidade, não esconder isso, perceber que isso causa sofrimento e começar a criar um ambiente que esse ambiente mais próximo das formigas seja implantado para que a gente possa reduzir a taxa de sofrimento, né, e poder fazer uma governança digital que seja mais compatível com 7 bilhões de pessoas. Bom, essa é a provocação inicial e a gente, ao longo da semana, vai sofisticando isso. É isso, obrigado.